Olá, estamos começando mais um Direito em Pauta comigo, Renata Berer e Isabela Lessa. Pois é, neste programa estaremos recebendo duas feras do nosso sistema OAB. Nosso presidente do TED, Marcos Lins, e Gustavo Freire, que é conselheiro estadual, é também o co-presidente do TED e com certeza são pessoas abalizadíssimas para discutir conosco ética, impulsionamento nas redes sociais, utilização das mídias pelos advogados e vamos discutir também o novo provimento CFOAB que vem aí. A OAB Nacional vem se movimentando de forma muito séria e dando ouvidos também para todos que querem colaborar com esse tema, que é um tema tão importante, que é a publicidade e a ética, né? Ética, sem sombra de dúvida, é um fator determinante na nossa profissão. E eu vou começar com a primeira pergunta, antes de mais nada, preliminares, né? Como já se disse, a gente seguindo aqui, o processo é: quem é o competente para tratar sobre essa matéria? É a OAB estadual, a OAB federal? Como é que a gente tem que se preocupar e esperar de quem para a gente cobrar aí essas mudanças? Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Importantíssimo ponto, a pauta da ESA. A competência para legislar sobre publicidade é do Conselho Federal. O Conselho Estadual só faz cumprir essas regras, o Tribunal de Ética fiscalizar o cumprimento dessas regras e, eventualmente, se posicionar através de consulta realizada pelos jurisdicionados, pelos próprios advogados que estão na advocacia, sobre pontos de ética da publicidade, como qualquer outro ponto de ética. Mas quem tem a obrigação, o direito de realizar esse regramento é o Conselho Federal. Por isso que está tanta essa expectativa agora por todos desse novo regramento que deve estar chegando aí do Conselho Federal. Um movimento muito grande, ouviu todas as seccionais, audiências públicas, a jovem advocacia, enfim, todos os setores da advocacia foi escutada para vir com esse novo provimento, porque o provimento atual ele está realmente defasado, porque é desde o ano 2000. Muita coisa surgiu, as redes sociais... A gente ainda estava no Orkut nos anos 2000. Mais ou menos isso. Não tem nem sequer Facebook. Exatamente. Então, precisa realmente de uma... Não apenas de um regramento, porque aí eu já faço essa pequena ressalva que esse provimento ele não vai alterar tanto, e muita gente aguarda essa alteração com muita força, e não vai ser possível, porque o regramento específico é o Código de Ética, que é, inclusive, recente, né? É de 2015 para cá, já tem previsão, inclusive, dele abranger também as redes sociais, mas faltou, é verdade, um detalhamento. Um termo que viesse mais detalhado do que pode e do que não pode. Então, o Conselho Federal vai se manifestar sobre esse detalhamento. Então, a gente tem que aguardar, as seccionais estão aguardando esse novo provimento para a gente poder explicar primeiro, orientar, para no futuro a gente poder cobrar da advocacia já o novo regramento. Então, vamos aguardar o que vem do Conselho Federal. Perfeito. Quando a gente pensa no TED e a gente está fora do sistema ou não acompanha tanto o dia a dia, muitas vezes se tem uma percepção de um caráter punitivo, e não é. A finalidade do TED é, sobretudo, educativa, elucidativa, auxiliar na orientação. Gustavo, você que está aí há tanto tempo nos auxiliando a interpretar o nosso estatuto, o nosso código, auxiliando ativamente a nossa OAB aqui a responder essas consultas, fala um pouquinho para a gente desse papel que às vezes não é acompanhado pela advocacia. Eu queria inicialmente agradecer também o convite da ESA para participar aqui ao lado do meu querido amigo e irmão Marcos Lins, que comanda esse barco do TED com muita competência. Isso não é missa de corpo presente, é meritocracia, né? Tem que se reconhecer o trabalho bem feito. O Tribunal de Ética, exatamente como vocês colocaram, e Marcos tem tido essa preocupação muito importante desde o day one, desde o primeiro momento, que é retirar o TED, de certa maneira, desse estigma de ser uma espécie de corte de cassação para ser uma corte mesmo consultiva e pedagógica. Claro, sem abdicar do papel repressivo, porque, do contrário, a gente perde, enquanto instituição republicana, a autoridade moral de cobrar o mesmo de outras instituições republicanas. Então, evidentemente que os desvios, evidentemente assegurada ampla defesa, o contraditório com todas as garantias possíveis de defesa, o desvio não pode haver tolerância, não pode haver complacência. Mas o propósito do tribunal deve ser, e eu comungo de Marcos nesse sentido, e todos os demais, mas nesse sentido com muita força,
um papel pedagógico, de que forma? Orientação e consultivo, como ele colocou, e essa é uma ferramenta que eu penso que a classe, na realidade, e a própria sociedade conhecem muito pouco. O tribunal tem a legitimidade, cada um dos TEDs tem legitimidade para responder a consultas em tese, logicamente, não são pedidos de parecer, isso é preciso que fique claro, são consultas em tese sobre matéria relacionada à ética. Então, algum dispositivo ou alguma previsão que você considera que está confusa ou está nebulosa, você quer esclarecer, você tem a legitimidade de formular essa consulta ao Tribunal de Ética. Então, esses são papéis muito importantes e que pouco apareciam, na verdade. Né? Um ponto até de autocrítica, mas uma autocrítica construtiva, é que nós, durante acho que quase toda a história da OAB, o Tribunal de Ética não fazia parte das mesas dos juramentos de novos advogados. Ficava aquelas muito solenidades distante, né? bonitas, etc., o presidente do Tribunal de Ética não compunha a mesa. Quase como se fosse uma função que trouxesse para o ocupante um constrangimento, então, ou para a própria OAB. Então, não vamos convidar, independente de quem fosse o ocupante, porque passa uma imagem exatamente de uma espécie de uma corte de punição, essencialmente punitiva. Então é isso, o tribunal tem 3 papéis: pedagogia, consultoria, mas não é a consultoria pessoal, é uma consultoria em tese, em questionamentos em tese, e também a repressiva. É esse tripé que sustenta e justifica a existência do TED no sistema OAB. Ótimo, Gustavo, excelente esclarecimento. Agora eu vou fazer uma pergunta que muitas pessoas também não imaginam. O volume desse trabalho, como é que se distribui, Marcos? Em que essas atividades, elas consistem mais concentradas na parte de processos, enfim, julgamentos ou consultas? Porque pouca gente deve fazer consulta, inclusive, por não conhecer todas as atribuições. Na verdade, o agente aqui, como o Gustavo falou, a gente utiliza muito pouco a consulta. Em reuniões com os outros presidentes do Tribunal de Ética, e hoje em dia a gente tem reunião permanente por conta das redes sociais, o WhatsApp, e a gente tem um colégio de presidentes que acontece de 2 em 2 meses, virtualmente, e eu fico um pouco, entre aspas, envergonhado da pouca consulta que os advogados, estagiários e a sociedade se utilizam aqui em Pernambuco. Então, a atividade de consulta ainda é muito pouca do tribunal. E aí, o trabalho efetivo do Tribunal de Ética da OAB é no julgamento, no processamento de todas as representações. A gente tem um volume grande de representações e a gente tem também o maior departamento da OAB, é do Tribunal de Ética, que tem maior quantidade de funcionários, maior estrutura, exatamente por conta desse tamanho de trabalho, né? E a gente, nesse momento, inclusive, estamos fazendo alteração no nosso regimento interno, a gente está aumentando o tribunal. A gente está trazendo várias pessoas de fora do sistema OAB também para ser julgador do tribunal, exatamente para fazer os advogados participarem ainda mais da OAB, também do órgão consultivo, que é o órgão deontológico, e também das turmas de julgamento. Então, hoje, eminentemente, o trabalho da gente, o trabalho como equipe, como tribunal, é o julgamento. Agora, como disse Gustavo, desde que eu assumi em 2019, e o meu pacto com o presidente Bruno foi esse de trazer o tribunal à luz, da gente levar o tribunal a estar aqui, a estar conversando com a advocacia, para que, sobretudo, o jovem advogado entenda, tenha aquela luzinha que existe no tribunal, não como punição, mas chamar a curiosidade, né, a atenção de que existe um presidente, que existe um tribunal e, consequentemente, consulte mais o Código de Ética, o Estatuto e que sempre se conduza com a ética, porque, com calma, todo mundo tem um espaço na profissão e eu acho que o espaço ele é cultivado com o dia a dia na ética. Então, por isso que minha batalha, nossa batalha no tribunal é a gente trazer à luz do tribunal e que o OAB tenha sempre cada vez mais, querer mostrar cada vez mais o tribunal para que a advocacia cresça e cresça bem. E nesse sentido, eu acho também muito importante pontuar que também tem feito parte, muito estimulado pela gestão de Marcos, a questão de um diálogo permanente com a academia, não é? Ou ele vai, ou vou eu, e todos os convites, agora virtualmente por conta da pandemia, mas a participar de conversas com estudantes sobre matéria ética, e vocês devem fazer ideia certamente de como
é um campo fértil para a gente conversar, porque muitas vezes há certas preconcepções, há certas ideias que a gente, numa explicação franca, aberta, direta, desconstruindo mitos, a gente consegue levar informação de qualidade. Muita coisa que eu, pelo menos, percebo acontecer no cotidiano dos tribunais de ética, em termos de processos, é fruto de desinformação. Sim. Não é? Qual é a infração mais frequente, mais recorrente no Tribunal de Ética? Olha, uma que é, e eu sempre, e Gustavo lembrou muito retenção bem, de autos, locupletamento. Esse ponto do contato com o estudante, e a gente tem, antes da pandemia, a gente tinha um projeto aqui chamado TED Recebe, a gente recebia os estudantes universitários no próprio tribunal para mostrar a dinâmica do tribunal, e era uma das partes que eu gostava mais de fazer, é receber o estudante. E essa questão da infração, são várias, né? O leque é muito grande. Agora, por desconhecimento, por início de carreira, colocar uma procuração, protocolar uma procuração nos autos que já tem advogado, sem antes combinar com o cliente, combinar com o advogado anterior, ver como é que está a situação do advogado que está atualmente no processo. Então, a gente vê, na ânsia de pegar o cliente, o advogado atravessa uma procuração. Isso aí, quando a gente chama, que vê, a maioria são jovens advogados. Então, e é simples, né? Um procedimento que pode ser evitado com uma certa conversa, mas hoje o que mais temos incidência é esse tipo de infração disciplinar. É muito importante essa aproximação da temática de toda a advocacia. A gente sabe que isso é tão relevante, né, Renata, que nos nossos cursos voltados à jovem advocacia na escola, tanto na residência jurídica como na advocacia na prática, existe uma cadeira de ética. Muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, o aluno, num primeiro momento, enquanto ainda está no bacharelado, ele pensa como uma disciplina que é relevante para a prova do exame da ordem. Sim. E, às vezes, ele não vê a relevância daquilo na atuação do dia a dia. Até em não ver o colega, né, como um adversário. Exatamente. O colega, na verdade, ele está do outro lado, mas ele é um espelho seu. Não é um inimigo, é um adversário, né? Exatamente. E é uma infração comum. A falta de cordialidade entre os advogados, na audiência. De urbanidade. De urbanidade. Então, você bem lembrou, no início da advocacia a gente vai muito armado, especialmente para esses atos uma cultura de audiência. De litigiosidade. Você vai com essa vontade de brigar. Infelizmente, a faculdade ainda estimula o contencioso, a visão desse formato sem ser mais amigável. Então, acontece muito isso. E esse tipo de infração ética e falta de urbanidade, existe até a possibilidade de um acordo entre os advogados. São das poucas situações dentro do nosso regramento que possibilita esse acordo entre as partes, né? A maioria das infrações disciplinares são aquelas que estão no estatuto, elas não comportam um acordo, mas elas estão no Código de Ética, em regra, quando se diz essa questão dentre advogados, a gente tem como fazer uma audiência de tentativa de conciliação e promover a paz entre os advogados. E claro, e você tem outros instrumentos, por exemplo, aprovado recentemente na esteira do Conselho Federal, o TAC. É possível celebrar TAC em hipóteses de pena de infrações puníveis com censura, a maioria, é quase a metade do rol do artigo 34, e hipóteses também de publicidade irregular. Claro, atendidas determinadas condições, mas é também um caminho. Há essas infrações que são mais recorrentes no dia a dia, na prática do que a gente vê. Há também aquelas que são imputadas com frequência e, por exemplo, a retenção de autos é imputada com frequência. Mas quando a gente vai fazer a análise, vai ver que não houve uma intimação prévia para devolução, vai ver que não houve uma busca e apreensão, então descaracteriza a conduta. E, nesse sentido, o Tribunal de Ética aqui, como é do Código de Ética previsto, tem uma comissão de admissibilidade prévia, justamente para evitar ou para trabalhar para evitar que aquilo que não é de cara infração ética, né? Por exemplo, o cliente que imputa ao advogado a não alcance de um resultado quando o advogado adotou todas as cautelas e comprova lá, que fez todas as medidas e lançou mão de todos os instrumentos. Então, na realidade, assim, um ranking, eu diria que é essa que Marquinhos colocou, a questão de publicidade, aqui e acolá, retenção de autos. Infelizmente, a questão de prestação de contas, por vezes a gente se depara, a questão de locupletamento, por vezes a gente se depara.
o volume, o leque de infrações possíveis é amplo, porque são 29 incisos. Então, realmente, o ideal e o correto e o adequado é isso que Isabela colocou, isso que Marcos colocou. Ética precisa ser a sua leitura de todos os momentos, durante toda a sua vida pessoal e profissional, porque vai lhe acompanhar para sempre. E só um complemento do que o Gustavo falou, e é interessante a gente falar isso, que a OAB de Pernambuco também criou, agora em 2019, 2020, uma comissão de orientação sobre publicidade e advocacia. Então, o caso para chegar no tribunal e virar um processo é uma distância muito grande, porque o objetivo da OAB Pernambuco é informar, é esclarecer. Então, essa comissão muitas vezes notifica o advogado, explica onde está eventual infração, para que ele se comunique, que venha tirar dúvidas. Então, só realmente vai virar processo disciplinar aqueles advogados que são reincidentes e as infrações são mais graves. A grande maioria fica exatamente dentro da competência da comissão de esclarecer e de orientar. Então, a gente foi uma das primeiras seccionais do Brasil a emplacar essa comissão. Já existia antes a comissão de combate à propaganda irregular, inclusive eu fui o primeiro presidente. Foi a primeira comissão do Brasil e eu fui o primeiro presidente, ainda na gestão de Pedro Henrique Reinaldo, que a gente chamava também, mas era uma comissão ainda nascendo, era diferente. Essa agora é mais completa, a gente tem todo um trabalho de orientação muito bem conduzido por Zé Luiz nessa comissão. Então só vira realmente processo ético os casos mais graves, a gente não tem objetivo nenhum de estar caçando advogado por publicidade irregular. Então, a OAB Pernambuco já tem uma ação preventiva. Ele já procura os advogados e instrui para que isso não vire lá na frente do processo. A minha pergunta é justamente ligada a esses fatores. Transparência. O que é que a gente tem na nossa casa de transparência, por exemplo, de um advogado que queira acompanhar o seu processo, que está em curso no tribunal, e que tem que ter acesso a alguma informação. A gente sabe que os processos são sigilosos, é claro, naturalmente, o tema é muito cauteloso, a gente precisa realmente de sigilo. Mas aquele que quer acompanhar o procedimento ou que quer fazer uma consulta também, o tribunal tem esse cuidado e essas informações pode passar para qualquer advogado, está acessível assim, muito simples? O processo ético, como você lembrou, ele é sigiloso. Só as partes que participam do processo é que têm acesso ao processo, né? O representante e o representado ou os representados advogados. Então, eles precisam ter todo o cuidado com esse sigilo, então muitas vezes não é um bem compreendido pela dificuldade de ter acesso ao processo, às vezes o próprio representante fica chateado porque queria uma coisa mais fácil de ter acesso, mas tem que ter muito cuidado, porque a maioria dos processos estão ainda transitando, então saiu uma informação ali pela metade, incompleto, ou para prejudicar um advogado. Pode macular uma carreira. Pode macular, então a gente tem muito cuidado. Então um trabalho que a gente vem fazendo desde 2019 é exatamente nesse procedimento. Tem muito cuidado para quem dá o acesso. Então, a gente tem formulário a ser preenchido, o advogado tem que estar, se tiver um procurador, tem que estar devidamente habilitado, só ele pode ter o acesso. Então, realmente a questão do sigilo faz dificultar, entre aspas, esse acesso. A consulta é ao contrário, a consulta ela é pública, o advogado faz essa consulta, o resultado também tem que ser público, e essa consulta, na verdade, ela não beneficia ou ela não tem o objetivo aquela pessoa que está fazendo a consulta. É para orientar a categoria. Então, a consulta, na verdade, precisa ser divulgada. A gente, inclusive, nesse momento está fazendo alteração no site da OAB Pernambuco para a gente colocar todas as consultas lá acessíveis para todo mundo que quiser divulgar. A gente já está terminando de... É até interessante um clique aqui, né? Que a pessoa pode Isso, exatamente. Fazer a sua consulta ou ver o histórico de consulta. Exatamente, porque fica mais fácil o acesso. Isso aí é o nosso objetivo em termos de transparência que está sendo fomentado nesse momento. Excelente. É muito importante porque, na verdade, eu sempre digo isso aos meus alunos na graduação. Nós, advogados, nós somos também filtros éticos dos nossos clientes. Não é porque o nosso cliente quer algo que necessariamente a gente vai peticionar naquele sentido, a gente vai agir daquela forma, porque a gente acaba tendo esse dever pelo nosso próprio estatuto. A própria norma diz. E isso, às vezes, nos leva, no início, sobretudo, a não exercitar tão bem. E a gente acha que porque o cliente pediu, a gente precisa peticionar, a gente tem que ir naquele sentido.
E eu acho que aí está a raiz de muitos problemas. Perfeito, Isabela. Deixa eu fazer só um comentário que foi dessa semana. Ligou uma advogada para meu celular, e meu celular é público, todo mundo pode fazer consulta informal, e o que eu puder ajudar informalmente também ajudo. E ela estava chorando muito no telefone, porque ela é recém-formada, tinha 2 anos de formado, estava trabalhando com uma pessoa que não era advogada, e acabou que essa pessoa, ela descobriu depois que ela não é advogada, mas ela já estava nos processos, ela sendo advogada do processo, e como ela não tinha tanto conhecimento técnico, e essa pessoa que não é advogada que teria, acabou realizando alguns procedimentos equivocados nos processos. Mas ela chorava tanto que não conseguia me explicar direito. E eu pedi para ela ter calma, para poder entender, para ver se eu podia, pelo menos, orientar alguma coisa. Eu disse a ela, olha, eu não posso avançar muito porque eu sou o presidente do tribunal e, eventualmente, alguma atividade sua dessa pode vir aqui para o tribunal para a gente julgar. Mas eu só vou dar um conselho a você. Procure os seus clientes, que eles são os seus clientes, e esclareça tudo, deixe tudo claro com os seus clientes, porque a confiança do cliente foi em você. Então, se você chega perto do cliente, explica o que aconteceu e tenta mitigar eventual prejuízo ou alguma situação dessa, você já vai estar dando um passo ou para eliminar a possibilidade de uma representação ou, pelo menos, para uma condução melhor dessa representação. E até como prova de boa-fé, né? Exatamente, disse ela. E eles vão, primeiro que eles não vão lá atrás de você, vocês colocando essa disposição. E se por acaso vier, você vai ter demonstrado que tentou resolver de qualquer forma. Mas a gente via realmente, e ela não tinha nem 2 anos de formado. E aí é que precisa perder um pouco de vergonha, perguntar, ir atrás de um advogado mais experiente. Todo mundo passa por isso. Eu disse, olha, isso não é exclusividade sua, todo advogado novo tem essa possibilidade de acontecer, então se acalme e tente resolver. Então é exatamente essa questão. Por isso que é tão bom de conversar com um advogado, com um estudante ainda, e com um advogado recém-formado. É um desafio nosso também se aproximar desses advogados jovens, instruindo de muita informação, deixando de forma bastante acessível para que eles consigam também exercer com tranquilidade. Porque não tem aquele advogado jovem que nunca procurou um advogado com mais tempo de advocacia, foi lá no escritório, pelo amor de Deus, me ajude, e encontrou certamente uma pessoa, um amigo que conseguiu ajudar a vencer um desafio, né? Pois é, foi um programa muito enriquecedor. É um prazer receber vocês dois aqui, os dois muito didáticos, muito claros nas explicações. E eu acredito que é assim que a OAB cumpre o seu papel, esclarecendo, informando. Agradeço demais a disponibilidade de vocês de sempre. A escola está aqui cumprindo o papel dela, graças a vocês também. Muito obrigada. É verdade, Bela. Eu mesmo já em outras ocasiões que não estão aqui, né, online, né, com vocês todos, já agradeci a ele, já parabenizei e sempre digo que o trabalho dos dois são muito importantes, principalmente também pela conduta de abraçar todos os advogados e entender a relevância do trabalho deles para a advocacia pernambucana. Foi um prazer receber vocês aqui. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada e continue assim sendo tão gentis com todos nós, né? Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal, e até a próxima.